Olá, eu sou a Rosângela. O meu grupo vai falar sobre o trabalho de coexistência de gerações no ambiente de trabalho. No primeiro momento, nós escolhemos esse título justamente para entender como que as organizações estão lidando com a mistura de gerações no ambiente de trabalho e como que eles estão fazendo para aprimorar que esse ambiente seja harmônico e que todos possam se desenvolver e crescer de acordo com o potencial de cada um. Então, nós vamos iniciar falando um pouco sobre as gerações. No primeiro momento, nós vamos falar sobre a geração Baby Boomers, que é uma geração que nasceu após a Segunda Guerra Mundial. Então, é uma geração que é muito focada na sua própria carreira. Então, ela vislumbrava, essas pessoas elas vislumbram a carreira na mesma empresa. Então, elas faziam o impossível para permanecer nessa empresa durante muito tempo e ter esse crescimento profissional lá dentro. Então, independente do tipo de gestão que existia, eles faziam de tudo para permanecer. Já a geração X é uma geração que possui bem menos vínculos com o emprego do que o pessoal do Baby Boomers, do que o time do Baby Boomers, porque eles fazem a priorização do bem-estar e qualidade de vidas. Então, é uma geração que já tem facilidade com a parte de tecnologia e o que eles buscam nas empresas é desenvolver as habilidades pessoais e profissionais. E tem um grande aspecto que pesa bastante para eles, que é a questão da ascensão da carreira profissional. Então, eles desejam um crescimento muito rápido, né? Já a geração Y, a geração milênio, elas cresceram no momento em que a tecnologia aí estava bem alta. Então, a gente chama eles de geração multitarefas, porque eles conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo sem desfocar. Ao mesmo tempo que isso acaba sendo bom, é ruim, porque as gerações anteriores não têm tanta essa habilidade. Então, a geração Y, ela possui uma capacidade de intelecto mais rápida, então o nível de aprendizado deles acaba sendo rápido, principalmente com a chegada da tecnologia. Então, uma geração que já está acostumada com tecnologia, eles assistem bastante videoaulas, veem coisas no YouTube, leem livros através de Kindle, livros digitais, que a gente pode chamar, e eles acreditam muito que eles querem tudo para ontem, né? Para hoje, na verdade. Eles são muito imediatistas, muito mais do que as outras gerações. E eles preferem trabalhar num ambiente que tenha colaboração, um ambiente colaborativo, e que de preferência que não tenha aí tanta gente brigando ou até mesmo tentando disputar níveis hierárquicos de uma maneira não saudável. Quando a gente pensa em... tem a geração Z. A geração Z é uma geração que está chegando agora, é uma geração que está sendo estudada, na verdade, agora, é uma geração que está aí no mercado de trabalho há 2 anos, mais ou menos, então não se tem muito embasamento teórico referente a essa geração. Mas nós podemos observar que é uma geração muito mais tecnológica do que a geração Y, principalmente porque os pais dessas gerações, dessas pessoas, fizeram de tudo para que os filhos tivessem uma boa educação. Então, o nível de conhecimento ou até mesmo a curva de aprendizado deles acabam sendo muito superior do que as demais. Agora nós vamos falar um pouco sobre liderança. Quando a gente pensa na palavra liderança, então existem algumas definições que eu acho que faz a gente ter certeza do que é ser um líder. Para o Hunter, liderança é uma arte de influenciar pessoas visando alcançar algum objetivo. Já para Bennis, liderança, né, ele complementa o que o Hunter falou, não é apenas um lugar ou um cargo.
e sim um processo que envolve habilidades e aptidões e um conjunto de práticas. Ou seja, Baynes acreditava muito que essa questão da liderança acaba sendo um trabalho em conjunto. E para ter esse trabalho em conjunto, com certeza envolve aí um processo. O líder, ele vai solicitar alguma coisa e não apenas ordenar. Já para Chiavenato, ele fala muito sobre essa questão de poder e autoridade. Então, ele subentende que você tem um poder dentro da empresa e que você pode utilizar de algumas maneiras diferentes. Então, existem aí alguns tipos de modelo de lideranças. Então, tem o liberal, tem o autocrático, tem agora o líder coaching. Eu acho que no meu ponto de vista, claro, eu acho que o gestor hoje ele precisa entender a praticidade do processo de liderança e saber quem são as pessoas. Hoje, para você liderar pessoas, você tem que entender que as pessoas elas são diferentes e nem sempre o que você vai delegar para uma, você vai delegar da mesma maneira para uma outra pessoa. Então, com isso, o gestor ele precisa conhecer o seu funcionário para depois fazer qualquer tipo de solicitação. Isso influencia bastante na forma que você vai pedir, na forma que você vai dar um feedback, ao mesmo tempo que pode influenciar essa pessoa, pode desmotivar. Isso é um trabalho que a área de recursos humanos ela vem fazendo com bastante frequência, a questão da motivação de profissionais e a forma de abordagem de alguns assuntos. Então, acho que o aspecto principal aí que o RH tem de desafio é fazer o trabalho de treinamento ou engajamento do time de liderança. Então, o primeiro desafio é capacitá-los a tratar as pessoas de uma maneira individual, sem que exista um preconceito com idade, raça, cor, religião e afins. Esse gestor, ele tem que ser o espelho dessas pessoas. Então, os gestores precisam ter uma capacidade de ética, além da capacidade técnica, e vai precisar delegar as atividades de acordo com as necessidades de cada um para se chegar em algum objetivo. Nós conseguimos observar também que algumas pessoas, principalmente da geração Y, que pensam bastante nessa questão da carreira, elas costumam sair das empresas por ter um perfil um pouco mais imediatista, assim como a geração X, mas pelo fato de que elas não se sintam valorizadas. Então, hoje, um dos trabalhos que o gestor precisa fazer com bastante efetividade é feedback. O feedback ele precisa ser fornecido de uma maneira prática, objetiva e sincera, porque ele vai capacitar, ele vai fazer com que essas pessoas adquiram algumas habilidades que ela não possua hoje. Através desse bate-papo gera a questão do treinamento. O que eu preciso fazer para me desenvolver profissionalmente? Então, a área de treinamento vai capacitar essas pessoas para ter uma capacidade maior ou melhor de entendimento sobre algumas competências nas quais elas não têm, não têm neste momento, e vai treinar essa pessoa para que ela consiga alcançar um nível acima daquilo que se espera. A área de RH hoje também tem um trabalho diferenciado, que é engajar o time e reter profissionais. É algo bem difícil hoje, porque as empresas elas estão trabalhando em cima daquilo que os profissionais buscam, daquilo que os profissionais querem. Então é feito hoje um trabalho de pesquisa de clima organizacional para saber o que as empresas precisam melhorar, o que os seus liderados precisam desenvolver também e qual o melhor clima para se manter e permanecer dentro da empresa. Então, tem uma empresa que realiza uma pesquisa das melhores empresas para se trabalhar. Essa pesquisa ela é realizada de acordo com as empresas que gostariam de participar desse processo.
E isso acaba sendo muito favorável na hora de contratação de pessoas, porque essa nova geração, a geração Z ou até mesmo a geração Y, elas buscam na internet quais são as melhores empresas para se trabalhar, para se atingir aí um determinado patamar dentro da empresa ou até mesmo dentro da organização. Então, fazer com que essas pessoas tenham um ambiente de trabalho agradável, que tenham uma retenção de profissionais e até mesmo que possa ter um desenvolvimento, isso faz com que as pessoas permaneçam dentro da empresa. Quando a gente pensa na retenção de pessoas, a gente pensa como que os gestores estão tratando essa situação no dia a dia, justamente com a situação de que temos perfis diferentes, posturas diferentes, gerações diferentes. É interessante porque a geração dos baby boomers, que ainda existem aí no mercado de trabalho, é uma geração que não gosta muito de mudar. Elas gostam é uma geração que tem uma estabilidade maior, tanto profissionalmente como aquilo que desenvolve. Já a geração X, ela se teve a necessidade da mudança, né, com a chegada da tecnologia, então ela precisava se diferenciar da geração dos baby boomers para não ficar para trás, assim como com a chegada da geração Y, a geração X precisou trabalhar mais para permanecer no lugar. Então, analisando por estes fatos hoje, os gestores eles precisam identificar quais são os melhores profissionais que tem dentro do departamento para que eles consigam fazer uma promoção de pessoas. Então, essa promoção ela é realizada de acordo com as competências. Então, o que nós esperamos até que vai ter na devolutiva da nossa pesquisa será que hoje as pessoas que estão sendo promovidas, elas estão sendo promovidas através da capacidade técnica ou será que elas estão sendo promovidas porque são mais novas? Como que as pessoas elas avaliam essa situação? Será que eu consigo hoje conversar com uma pessoa que tem uma idade mais avançada que a minha e a gente consegue chegar no mesmo num consenso? Então, eu acredito que sim, essa resposta acaba sendo muito favorável até pelo intuito do início da pesquisa. O Ian vai falar um pouco mais sobre como ele conduziu, né? Como nós conduzimos as perguntas e até mesmo a forma que nós conduzimos a questão da tabulação das perguntas e das respostas. Oi, gente, tudo bom? Eu vou continuar aqui a apresentação que a Rosângela estava fazendo. Eu me chamo Ian e eu fiquei aqui para mostrar para vocês um pouco de como ficou a nossa pesquisa referente aí aos conflitos de gerações nas empresas e depois trazer um pouco do que a gente acabou concluindo aqui do trabalho como um todo, tá? A primeira parte aqui então na pesquisa, o que a gente traz para vocês primeiro? A gente fez uma pesquisa até um pouco exaustiva aqui em quantidade de perguntas, mas para começar então, a gente tentou trazer um pouco, atrelar um pouco do que tinha na teoria para a prática. Então, a teoria é muito baseada em estudiosos de fora, né? Então a gente tem muitas referências aí de fora do Brasil e a gente precisa entender um pouco como é que está a realidade aqui no Brasil para essa história de conflito. Como a gente vê nas teorias aí que tem um pouco a ver para as gerações, não tem só um pouco da parte de idade e de momento de vida que cada um vive, mas um pouco do contexto em que se insere. Então, essa parte aqui de tentar trazer um pouco as respostas um pouco mais para o contexto do Brasil ajuda um pouco a gente a entender o quanto atrelada a teoria que a gente conseguiu chegar nos nossos trabalhos, tá? Então, para começar primeiro, eu vou contar um pouco de como a gente classificou a amostra que a gente teve aqui. Foram 66 respostas que a gente teve, pessoas respondendo na nossa pesquisa. Para balizar aí um pouco do quão confiável é essa amostra, a gente deu uma olhada aí para a população, né? Então, a população que a gente considerou aqui foi uma que a gente conseguiu pegar do IBGE, de população economicamente ativa, e foram de 6 capitais brasileiras, aí desde São Paulo, a Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro, e a ideia aqui são em torno de 24 milhões de pessoas na referência do IBGE, e aí um público de 66 respondentes daí dá
dá um erro aí de 10,2% na pesquisa para o intervalo de confiança de 90% aqui. Ou seja, só para traduzir um pouco, tudo que a gente tiver em torno de 40% a 60% de respondentes ali, a gente não consegue concluir com muita certeza aí se é uma maioria ou uma minoria. Então, se for 40%, ela pode chegar até 50,2%, e se ele for 60%, o indicador que a gente olhar aqui, ele pode ser desde 49,8%, o que fica abaixo da maioria, até aí acima de 70%. Fora isso, até vocês vão olhar um pouco aqui nos resultados, as pesquisas tinham respostas bastante concentradas, então esse erro aqui acabou não complicando tanto para esse intervalo de confiança aí de 90% que a gente buscou para as respostas, tá? No anexo 1 do trabalho aqui, a gente pode observar um pouco das perguntas, de todas as perguntas que a gente fez e como que elas foram apresentadas. A gente fez via online, foi através de formulário do Google mesmo, e a gente quebrou em 4 grandes blocos aqui de perguntas. O primeiro bloco é um bloco censitário, então é um pouco para entender como cada geração está presente nessas respostas, não só olhando a idade, mas a formação dela, de nível superior e tal, sexo, o cargo que ocupa nas empresas, quanto tempo de experiência tem e o porte da empresa que trabalha. E é um pouco para a gente conhecer que realidade cada respondente está se inserindo, tá? Onde trabalha, qual cidade, um pouco nesse perfil. Aqui a gente não avaliou o perfil econômico, tá? Então a gente não está olhando o salário médio nem nada do tipo, mas o cargo já direciona um pouco aí o nível de salário que eles devem ter. O primeiro bloco de questões especificamente aí já é uma parte de um pouco de questões testes. Então a gente fala um pouco do ambiente organizacional no primeiro bloco de 11 perguntas, para entender um pouco como que a pessoa em si está se sentindo no momento de trabalho dela. Se ela está motivada, se ela se sente satisfeita com o que ela faz, se ela está num ambiente mais à vontade do trabalho dela. E aí é um bloco de 11 perguntas e a gente faz uma graduação aí desde discordo completamente das afirmações até concordo completamente ou sou indiferente, e por aí vai, são 5 níveis. O terceiro bloco aí já olha um pouco mais a relação entre as pessoas no ambiente de trabalho, então a gente pega afirmações do tipo: não consigo entender pessoas com idades diferentes da minha, tenho dificuldade de trabalhar com pessoas de 15 anos de diferença de mim, que aí essa pergunta já direciona um pouco mais trocas de gerações, e pessoas mais velhas são sempre esquecidas nas minhas empresas, aí já um pouco direcionando como que a gestão da RH é feita, tá? E o último bloco a gente já deixou um pouco mais aberto para as pessoas poderem escrever um pouco, falando aí de questões dissertativas, não só pegando respostas sim e não, que elas são sumarizadas logo no começo quando a gente faz a análise, mas também para olhar um pouco de como as organizações estão se apresentando aqui como tendo algum tipo de preconceito ou não por parte da idade. E aí tem alguns relatos também de situações que as pessoas vivenciaram aqui desse tipo de preconceito, tá? Todos os resultados da pesquisa estão no trabalho, tá? Então todas as frases que as pessoas escreveram estão lá, compiladas, sejam grandes ou pequenas, a gente colocou tudo lá para quem quiser dar uma olhada um pouco mais a fundo, ter um pouco da voz dos entrevistados aqui, tá? A gente dividiu um pouco de como apresentar cada bloco desse, como olhando cada geração, tá? Então a gente vai ver no bloco de perguntas qualitativas aberto por cada uma das 4 gerações e de qualitativas também, tá? Olhando um pouco a análise censitária aqui, então a gente teve um público majoritariamente feminino aqui, em torno de 60%, a idade média foi de 34 anos e 39% dos respondentes têm ensino acumulado até o superior completo. E aí quando a gente começa a agregar aí os níveis ainda superiores de ensino, que aí são mestrados, doutorados, a gente teve um público aí de 74% deles com superior ou mais de ensino completo. Então isso é uma amostra de gente bastante estudada aqui, tá? Além disso, a gente olha as gerações, em termos de gerações aqui, obviamente com a idade puxando aí para 34 anos, a gente tem uma predominância aqui da geração Y, Millennials, e 32% da geração X. Aí, para respondentes Baby Boomers e geração Z, a gente tem apenas 1% de cada, tá? Então, é uma amostra que a gente vai ter algum comentário ou outro, mas ela fica bastante restrita aqui a pelo menos um só público. São gerações ou muito recém-entrantes no mercado, ou muitos já saindo, então são um pouco menos participantes ali do ambiente corporativo já, tá? Agora, olhando um pouco mais da parte de cargos, a gente tem 1/3 dos respondentes são analistas, ou cargos parecidos com analistas.
e 13% deles têm cargos de gerentes e 13% com cargos de assistentes. Demais cargos ali representaram agora um público um pouco menor. E a gente tem desde pesquisadores, professores, supervisores, atores como respondentes aqui, tá? 61% dos respondentes atuam em empresas de grande porte. E a classificação de porte de empresa que a gente pegou do site do IBGE também, com marcação aí de mais de 100 funcionários, sendo empresas de grande porte. E 17% das empresas trabalhando em empresas de médio porte, que são de 50 a 100. Certo? Indo direto para as respostas aqui, então, a gente tem para a parte quantitativa, para os baby boomers aqui, o único respondente, ele mostra que ele se sente um pouco diferente aí do que a gente expôs na teoria, então a gente não consegue comprovar por esse único respondente uma geração que gosta de ser mais direcionada no ambiente de trabalho, que gosta de ser uma liderança mais diretiva, e ela é um pouco independente no ambiente de trabalho dela. Além disso, a gente não conseguiu encontrar muito apego aí às estruturas tradicionais de trabalho, e ainda assim ainda assim eles enxergam nessa resposta qualitativa algum nível de injustiça geracional aqui, mas ainda assim não conseguem encontrar uma dificuldade em lidar com pessoas de outras idades. Mas ainda assim, com a parte de avaliação, ele encontra já alguma injustiça aqui por conta da idade. A geração X aqui, como tem maior quantidade de respondentes junto com a Y, aqui tem bastante gente, a gente já consegue ver um pouco mais a proximidade com a teoria que a gente viu, que a Rosângela explicou para vocês. Então, 76% dela já se sente ameaçada com as novas gerações entrantes, e aí é o finalzinho da geração Y, o começo da geração Z. E aí ele já tem um pouco mais de apego às estruturas tradicionais, então quando a gente vê estruturas de trabalho como o Google, que tem um pouco mais de um ambiente menos formal, essa geração já se sente um pouco mais incomodada com essa estrutura. Já tem sentimentos de ameaça e de insegurança quanto ao futuro do trabalho e baixa motivação justamente por causa dessas inseguranças e avaliações um pouco mais complicadas para as gerações deles. Vamos lembrar que é uma geração que agora já é pai de família, tem uma estrutura um pouco mais de responsabilidades aí, que perder o emprego fica uma coisa muito mais difícil para eles, tá? Então é um pouco disso que a gente conseguiu observar nas respostas quantitativas aqui. É uma geração já um pouco mais sensível às novas gerações e ao futuro incerto que a nossa própria economia tem mostrado aí. Na geração Y, aqui ou na Millennials, a gente já conseguiu comprovar que eles têm realmente uma necessidade grande de mostrar desempenho e conseguir rápido reconhecimento e elogios aí no ambiente de trabalho. É uma geração que está acostumada a constantes trocas de emprego, então a economia brasileira hoje já mostra que essa troca de emprego aí não é mais possível, então já tem um pouco mais de desmotivação porque tem que aceitar ficar no emprego por mais tempo ou acaba tendo comprometimento de seus próprios sonhos. É uma geração que busca conhecimento constante aqui e essa parte de buscar um pouco de elogios aqui fica mais comprometida. Apenas 9% aqui dos respondentes não apresentaram nenhum tipo de insegurança com os novos entrantes, ou seja, 91% ali tem medo da geração que está entrando. E aí faz um pouco de sentido porque é uma geração que entra já com intercâmbios, conhecimento de línguas, tecnologia muito mais acessível, então a pessoa aprende muito mais rápido e a geração Y ainda está se provando no ambiente de trabalho diferente da geração X. Então ter esses novos concorrentes ali torna essa geração se sentindo um pouco mais ameaçada. A geração Z, com seu único respondente aqui, já não ajudou muito aqui, tanto teoria quanto prática, aqui tem muito pouco material sobre ela, mas o que foi encontrado aqui é que ele não tem muito medo do cenário atual de competição e, obviamente, é um pouco mais favorável para eles, então o que eles encontram um pouco é de dificuldade mesmo de encontrar estágio, coisas do tipo, mas para quem tem essa oportunidade ou já entra como analista aí, eles não estão vendo nenhuma competição muito grande para eles, entendem aí que o cenário está bom para eles. Quando a gente olha as respostas qualitativas, as respostas escritas, aí a gente já vê um pouco mais de informação aqui. Então, para o Baby Boomer respondente aqui, ele foi muito sucinto nas respostas, pouquíssimas palavras usadas, e mesmo falando que encontrou discriminações no ambiente de trabalho por conta de idade, ele não fez nenhum relato de como foi essa situação, tá? Mas na visão do entrevistado, existe sim essa discriminação, mas não acredita que que exista um problema nas pessoas com mais idade para competir por vagas ou coisas do tipo. Acho que a competência aqui, na visão dele, deveria diferenciar um pouco. Para a geração X com mais respondentes, a gente vê bastante respostas aqui
E a gente vê a empresa como sendo muito determinante nas respostas deles. Então, tem empresas que valorizam bastante essa diversidade de idade e as pessoas se sentem um pouco mais acolhidas, mas a gente vê também que tem pessoas aqui buscando recolocação profissional e encontram bastante dificuldade para se recolocar aqui por conta da idade, tá? Enxergam os novos entrantes aqui já com um pouco mais de detalhe na conversa deles, com pouco comprometimento com a empresa, e alguns mais extremos enxergam uma geração mimada realmente, que não reconhece a importância dos mais experientes. Então, não acreditam nos métodos atuais de trabalho nas empresas e nem como forma de aprendizado para tentar melhorar. Eles simplesmente querem trazer um modelo novo e que acaba bagunçando aqui um pouco para a geração que está acostumada com o trabalho atual. Há um receio claro aqui na postura pouco profissional da geração Z e que essa postura seja mais valorizada simplesmente por ser um ar mais novo para o ambiente de trabalho, e acabando com a meritocracia da própria geração X, que se enxerga um pouco mais tradicional aqui, tá? Sem ter a responsabilidade de suprir, e aqui é um ponto muito importante que algumas pessoas relataram, que a geração Z, principalmente entrante, tem pouca paciência para aprender coisas como processamento, os dados muito grandes de análise que demandam um tempo para analisar. Essa geração não tem muita paciência para isso, e a geração X acaba tendo que suprir essa geração Z, sendo ela a fazer todo esse trabalho pesado aqui, e tem medo de não serem reconhecidos por isso, porque no fim o estudo que é entregue ou alguma coisa do tipo acaba ficando nas mãos da geração Z, que acaba se destacando um pouco mais aqui, até pela versatilidade de apresentação e de comunicação aqui. Então fica aí esse recado da geração X aqui do que a gente encontrou na pesquisa. Para a geração Millennials, eles têm um pouco uma visão parecida com a geração X, acabam sendo um pouco mais a flor da pele aqui a parte de imaturidade da geração Z. A ameaça é bem nítida nas frases que a gente encontra aqui. Acredita na impaciência e na imaturidade também da geração Z, pouca vontade de fazerem trabalhos mais pesados aí de base e considerado menos nobres nas empresas. Além disso, sentem a impaciência da geração, citando falta de compromisso com a empresa, com o horário e com postura no trabalho. E como os ambientes de trabalho agora têm ficado um pouco mais modernos, com essas estruturas mais abertas, trabalhos de formato Lean, que chamam, né? E trabalhos em formato de squad, então junta times, trabalham juntos, depois separam e juntam em outros times separados, faz com que essas pessoas tenham um pouco de comprometimento com a empresa no modo geral e até de vestir a própria camisa aqui. Sentem a competição por empregos aqui mais especificamente para essa geração, porque as formações acabam ficando um pouco mais parecidas e veem como a geração Z, por baixa experiência, seria uma mão de obra mais barata e vantajosa para as empresas do que a geração Y, que está aí já com alguma experiência, e por isso acaba cobrando um pouco mais ali pelos salários mais altos. Ainda assim, um ou outro respondente fala que esse frescor da geração Z é importante aí para oxigenar as empresas no momento atual aí da economia e trazer inovações. Até porque é o público que vai acabar consumindo de agora em diante os produtos e serviços que as empresas venham a fornecer. Para a geração C, que um único respondente só sente um pouco discriminado justamente pelo fator idade. Então ele alega até apelido como Pampers ou coisas do tipo, referente a quão pequenos e novos eles são. E acreditam que sim, as gerações mais velhas têm sim o que acrescentar algo positivo para essa geração Z. Então, de um modo geral, a gente viu aqui na pesquisa bastante medos e anseios dessas gerações. É inegável que todos querem uma meritocracia voltada assim, exclusivamente às entregas e não aos vieses de idade ou quem pode encarreirar porque é mais novo. Então, todos eles têm esse desejo de retirada desse tipo de avaliação e que se alguém performar bem, deveria ter a chance de subir, independente se a pessoa tem 50 anos, 40 anos, 20 anos, que isso não deveria direcionar nem um pouco aí a carreira, que isso deveria direcionar a carreira e não a idade. Se, vou ter um coordenador com 50 anos, mas se ele tem todos os requisitos para ser um bom coordenador com 50 anos, ele deveria subir do que alguém com 30 que possa ter muito mais gaps para suprir aí. Então esse é um pouco dos desejos que surgiram aqui da pesquisa e um pouco do que a gente pode usar aqui para fazer os nossos finais aqui do trabalho. Primeiro, foi um grande privilégio aqui fazer um trabalho desse tipo. Eu acho que ele é bastante atual, ele sempre foi. A gente traz um pouco do ambiente que está dentro das casas das pessoas, então tem um pouco de conflito ali, pai com filho, que fica discutindo porque cada um tem uma experiência, está num momento de vida e enxerga as gerações diferentes de si de um modo diferente. A gente traz isso também para o ambiente organizacional, que como toda empresa, ela é o reflexo da sociedade que ela está inserida,
Então, como que a gente consegue avaliar aqui um pouco do que a gente viu? A gente viu na teoria ali que tem realmente diferenças bastante consistentes ali nas gerações, e essas diferenças elas acabam aparecendo também no ambiente de trabalho. Então, a gestão de pessoas aqui vai ter um papel sempre, ela já teve um papel fundamental muito grande, e agora com a velocidade das informações e as gerações ficando cada vez mais encurtadas, quando a gente fala que antes a gente olhava gerações em universos de 20, 25 anos, agora com em torno de 15 anos a gente já consegue ver trocas bastante significativas de gerações. E isso vem muito com o avanço tecnológico. Então o RH e aí a área de recursos humanos de modo geral precisa se atualizar constantemente para que todos os anseios de todas essas gerações que acabam agora cada vez mais tendo um maior número de gerações dentro das empresas, todos sejam atendidos. Aqui é um pouco do... Alguns grupos preferem um modelo de gestão, outros preferem outros, e o RH precisa capacitar as lideranças para que todas elas consigam atuar em diferentes frentes. Aqui até como experiência profissional, eu tive que lidar com gestão, como gestor, sendo gestor de pessoas tanto de 20 anos de idade quanto 42 anos de idade. Essa diferença é gritante, os objetivos de vida são bastante gritantes ali. Então, um grupo quer muito manter-se no auge, então está lá num cargo de analista sênior e quer ficar como sênior, não tem muita necessidade de subir ali como gestão de pessoas, mas ele quer ser reconhecido como um excelente sênior, enquanto que os novos entrantes estão ali tentando se provar fortemente. E cada um entende como se provar de formas diferentes. Então o sênior que eu tinha, eu tinha uma necessidade de se provar como sendo uma excelente entrega, qualidade de entrega, processamentos muito sem erros. E os novos não, eles querem trazer novas ideias, eles querem mudar o mundo, diferente desse meu sênior. Então, os períodos históricos, os momentos de vida que cada um cresceu e foram vivendo, muda bastante essa perspectiva das pessoas. E aqui um ponto que a gente chega nas considerações finais nossas aqui, é que não só o RH vai ter uma parcela muito importante nisso, mas os gestores, aí eu me coloco também como alguém que está como gestor neste momento aqui de avaliação, de sociedade, é muito importante que a gente tenha esse papel de entender um pouco essas diferenças de gerações e usar isso a favor de todo mundo que está na equipe. Então, no fim, o gestor ele tem um objetivo, entregas. E ele precisa potencializar as entregas de cada um para que no final a equipe como um todo entregue tudo que está sendo pedido e até mais. Então, para ser uma equipe de referência ali, ela precisa usar todas as forças de todo mundo, seja do seu estagiário, recém-entrante, seja do seu sênior que tenha 40, 50 anos de idade, todos eles precisam entregar muito bem. O gestor precisa estar confortável em trabalhar com todos eles. Então, eu sou uma pessoa de 30 anos que para trabalhar com alguém de 40, eu tive dificuldades no começo de entender um pouco das expectativas dessas pessoas, e aí vem um pouco do RH ajudando junto a esse gestor como lidar com essas diferentes necessidades. E aí modelos hoje de gestão de pessoas, e até algumas organizações vêm evoluindo para isso, eles vão buscar muito menos gestão massificada, então olhar muito fez, não fez, entregou, não entregou, e muito mais fatores como o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, e ver se essas pessoas estão cumprindo esse PDI, e aí ele é muito atrelado ao que o gestor e a pessoa encontram entre si de oportunidades para fazer crescer nas empresas. Tá? Então, o administrador de empresas aqui, que seja gestor ou administrador de empresas como recursos humanos, ele tem papel fundamental de colocar o alicerce nas empresas como forma de cultura, de valorizar todos esses tipos de diferenças de idade. Tá? Hoje o cenário é um pouco pessimista, então quando a gente viu ali nas pesquisas as pessoas falando que elas sim têm medo do futuro ali, das empresas não enxergarem as pessoas mais velhas, então tá aí o papel do administrador de empresas de mudar um pouco essa visão como um líder nas empresas. E com todos os conhecimentos adquiridos na formação. Então, por exemplo, nós aqui tivemos na Uninove o conhecimento das matérias de gestão de pessoas para entender um pouco esses cenários diferentes que a gente tem de pessoas dentro das empresas e entender e valorizá-los na sua potencialidade, ali na sua realidade de entrega. Então, a gente precisa aqui se juntar nas empresas para entender essas gerações e trazer o máximo. Aqui não existe um modelo único, obviamente, cada empresa com a sua cultura vai criar seu próprio modelo de avaliação, mas o que fica muito nítido de tanto a teoria quanto a pesquisa é que ela precisa ser bastante clara, transparente. Então as pessoas precisam sentir que, se não fui eu o promovido, que o que foi promovido eu realmente enxergo ele como uma pessoa diferenciada, uma pessoa que ela é diferenciada pelas entregas e não porque ela é mais nova, e não porque, nossa, ela chegou mais nova e já se provou. Não, tem que ser uma pessoa que, olhando as entregas dos dois,
olhando as dificuldades de cargo de cada um, olhando as dificuldades aí de performance de cada um, que realmente quem se sobressaiu porque ele é uma pessoa diferenciada para a empresa, para a cultura da empresa e até para a própria equipe, que mesmo seja alguém de 40 anos, ele vire referência para alguém de 20, seja alguém de 20, possa acrescentar alguma coisa para a pessoa de 40 ali, que possa evoluir um pouco mais. Então, isso é o que a gente encontra aqui de considerações finais como do nosso trabalho. Um pouco dos modelos que a gente tem de gestão de pessoas um pouco mais antigos, eles precisam cair um pouco. Gestão por gestão não faz o menor sentido. A gestão de pessoas, ela tem que realmente olhar as pessoas e aí, uma a uma, cada colaborador ser enxergado é muito importante aqui. Certo? De forma geral, tanto eu quanto a Rosângela aqui nos sentimos muito agraciados com esse tema aqui, então o trabalho ficou bastante exaustivo aqui para vocês poderem até olhar um pouco mais o que a gente enxergou nas empresas. E aí ficamos aí à disposição sempre para poder discutir um pouco mais esse assunto que a gente gostou bastante de discutir entre a gente mesmo para fazer esse trabalho final, ok? Muito obrigado pelo tempo que dedicaram aí para a gente. Sei que o trabalho ficou longo para ler, longo para apresentar também, mas foi uma oportunidade muito grande que a gente viu de discutir um pouco desse assunto que para a gente era bastante relevante ali no nosso dia a dia, ok? Muito obrigado e até a próxima.